Programa Visão Espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe o escritor, divulgador do Espiritismo, conferencista, médium, mais de 27 livros publicados, o mineiro Wagner Gomes da Paixão. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Zola. É um prazer estar aqui com vocês, na Ribeirão Preto, tão querida, lembrando os muitos amigos que temos aqui e podendo conviver com o pessoal que nos busca através da tecnologia. Que Deus abençoe a todos. A nossa conversa com o Wagner segue do programa anterior. No programa anterior do Visão Espírita, se você não pôde assisti-lo, recorra à tecnologia, visite o nosso canal no YouTube e você vai poder se inteirar da conversa que tivemos no programa anterior. Neste programa, nós continuamos a conversa, agora falando de Chico Xavier. Wagner, a história de Chico Xavier é repleta de passagens, acontecimentos marcantes e alguns únicos, que só aconteceram, dá a impressão que com o Chico. Pode nos citar alguns? A vida do Chico é muito marcante, desde que ele era muito novinho, quando ele perdeu a mãe dele. O início do Chico, eu gosto muito de pensar nesse episódio que ele contou, com aquela tinta de ternura que ele tinha, que ele era habitual e que continua sendo no mundo espiritual. Mas o Chico contou que quando ele tinha quase 5 anos, ele perdeu a mãezinha dele, Dona Maria João de Deus, e foi entregue pelo pai, porque a família foi desmembrada. Ele foi entregue à sua madrinha de batismo, que todo mundo pensa nela como uma malvada, mas na verdade ela foi instrumento da vida para preparar o médium, né? Então, assim, o episódio que para mim, no início, foi muito marcante, foi exatamente o sofrimento que ele passou na casa dessa senhora. E a misericórdia divina permitiu que ele continuasse vendo a sua mãe desencarnada. E a gente nota assim, algumas peculiaridades nesses acontecimentos, porque Dona Maria João de Deus, desencarnada, começou a aparecer para o filho, com poucos meses de desencarnado. A gente nota o quilate da alma dessa mulher, que deixou 9 filhos. 9 filhos. Um deles era Chico Xavier. E ele tinha uma bananeira no fundo do quintal, ele ia para lá e conversava com ela. E ela procurava consolá-lo, orientava, ensinava ele a perdoar. Ele estava com aquele problema de lamber ferida, tinha levado garfada na barriga, tinha surra de manhã, às vezes de tarde. E ele, muito abatido, né? Uma criança de 5 anos, muito maltratada, e ela consolava, ela justificava. Não, meu filho, eu vou te dar outra mãe, tenha paciência, calma. E um dia, esse dia foi marcante, isso está registrado na obra do Chico, nas falas registradas por amigos que transformaram isso em livro, ele falou assim: mamãe, eu estou com fome. E o que impressiona nessa história é exatamente o simbolismo dela, porque ela diz assim: espere um pouco, meu filho, não saia daqui. Ela desaparece da frente dele. Alguns minutos depois, ele nota que um cachorro vinha em sua direção carregando um jatobá na boca. O cachorro para na frente do menino Chico Xavier, põe o jatobá no chão e vai embora. A mãe aparece e diz assim: toma, meu filho, come. Quando o Chico contou essa história, já tão sofrido nas mãos da sua madrinha de batismo, a gente fica a pensar: meu Deus, como que a vida preparou esse espírito desde cedo para ele suportar as agressões, as feridas que os homens e os espíritos obsessores lhe fizeram. No programa anterior, eu comentei que ele deu um depoimento: há dias em que me sinto desencarnar sob a pressão das 2 esferas.
Em 1958, o Arnaldo Rocha já dormia no quarto do Chico com ele, porque era a cama do Chico e a cama do André Luiz, que era o irmão do Chico, o caçula. O André dormia em outro quarto e o Arnaldo dormia com o Chico, nesse mesmo quarto. Cheguei a conhecer a casa e onde que aconteceu isso. Eu visitei lá com o Arnaldo Rocha e ele me mostrou. Aqui que eu dormia, meu filho, com gostosura, tal. E o Arnaldo me contou que no ano de 1958, ele viu o Chico. Ele estava dormindo na cama do André, o Chico na dele. Ele começou a ouvir um gemido, choro baixo. Quando ele olhou, o Chico estava assim, uns 40 centímetros acima da cama, levitando e se contorcendo, chorando, se contorcendo, como se estivesse tendo um pesadelo, mas levitando. A mediunidade do Chico era impressionante. Diz ele que olhou para aquilo e pensou assim, papagaio. O Arnaldo tinha essa mania de falar assim. O Arnaldo Rocha, é preciso explicar para o público, foi o dirigente de Chico Xavier, o amigo, o confidente, o dirigente de Chico em Pedro Leopoldo. Ele foi o dirigente mediúnico, ele que coordenava a reunião mediúnica do Chico no grupo Meimei que eles fundaram. E um dileto amigo, né? Então, o Chico confiava muito no Arnaldo. O Arnaldo olhou aquilo e falou assim, papagaio. Diz ele que levantou da cama e começou a dar passe de dispersão no Chico, 40 centímetros acima da cama. Diz que o Chico foi descendo devagarinho, pousou na cama e continuou dando passe, orando e pedindo aos bons espíritos para ajudar. O Chico despertou com o passe de dispersão, sentou na cama, o Arnaldo pegou um banquinho que existia lá no quarto, sentou de frente. O Chico debruçado sobre os joelhos, ele foi lisando a mão do Chico e falando assim, calma, calma. E o Chico chorando, 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 um pranto convulsivo. Ele falou, calma, calma, calma. Se você quiser, conta. Se você não quiser, não conta. Diz ele que isso durou mais ou menos meia hora. Chico chorando. Foi quando o Chico pegou nas mãos do Arnaldo e falou assim, Naldinho, os meus amigos estão me cutelando. Eu gravei a frase, viu, gente? Estou inventando. Ouvi da boca do Arnaldo. Os meus amigos estão me cutelando. E os espíritos da treva estão me perseguindo por causa da minha tarefa na causa de Jesus. Mas eu já expliquei para eles que nesta existência eu dei o meu corpo para que a doutrina cristã se irradiasse de Minas para o mundo. 2 momentos. Um do Jatobá, a mãe preparando ele para perdoar, para suportar. E o outro, em 1958, ele tinha 48 anos. Quando ele conta para Arnaldo que ele abriu mão do próprio corpo para que o Evangelho pudesse se irradiar de Minas Gerais para o mundo inteiro. Dá o que pensar, não dá? Dá para pensar muito, porque as marcas vão sendo feitas ao longo do tempo, né? As resistências, nesse tempo em que nós encontramos, às vezes, desafios tantos, né? Tantas pessoas que reclamam de dificuldades, né? Algumas dificuldades, né? Como dizia um velho amigo nosso, né? Às vezes as pessoas precisam saber que a comida tem o sabor da fome, né? Então isso... Essa é boa, né? Então, às vezes nós não sabemos, tem muitas pessoas que não sabem ainda e dimensionam a dificuldade, né? As histórias dos grandes vultos que iluminam a humanidade, que se dão, que não contam arranhões, que não têm egoísmo, que não são orgulhosas nem vaidosas, elas consolam, porque as pessoas sofrem. O Chico dizia, ele contou isso a propósito de uma mulher que era empencada de joias preciosas. Ia para as reuniões, isso lá nos idos, ia para as reuniões empencada de diamantes, de esmeraldas. E o povo do centro começou a ficar incomodado com a mulher. E aí o Chico ficava assim, gente, não fala assim dela não. Ela está se tornando uma pessoa sempre mais simples. Vocês podem notar que ela está diminuindo a quantidade de pedras preciosas que ela usa. Aí nesse dia o Chico virou para o povo e falou assim, vocês têm que entender que toda dor é dor. Qualquer dor é dor. Não importa se ela é muito grande, não importa se ela é pequena aos nossos olhos, mas é dor. O Chico respeitava qualquer dor.
E ele, que era instrumento de tanta dor de incompreensão, de perseguição, de traição, de zombaria, de descrédito, de abusos, ele ajudava a consolar as dores. Com a sua própria postura de bom ânimo, de confiança, de fé em Deus, inabalável. Por falar em Chico, a mediunidade enquanto faculdade, enquanto fenômeno, né, sempre existiu. Só que com Allan Kardec, com o Livro dos Médiuns, teve-se um roteiro, uma forma de se estudar, de se conhecer e de identificar muitos fatos até então históricos que não se tinha uma explicação, que ficou mais lúcida a partir da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. A mediunidade enquanto faculdade, enquanto condição que todos nós a temos, é a partir de Chico Xavier que ela vai se tornar muito conhecida no Brasil e no mundo. É a partir de Chico, uma das contribuições de Chico Xavier foi tornar a mediunidade conhecida além das fronteiras do Brasil, para o mundo todo. Olha, é uma questão muito interessante. Nós podemos dizer que quando a gente está preparado, a revelação chega. Nós notamos, por exemplo, que Sigmund Freud, ele descobriu o inconsciente. O inconsciente sempre existiu em nós, mas ele descobriu o inconsciente e criou meios na psicanálise, que foi a ciência que ele instituiu, para que a gente pudesse tratar dessas coisas que estão ocultas em nós e que a gente não revela facilmente, tornando-as conscientes. A gente diria que Allan Kardec revelou a mediunidade de modo científico, como Freud revelou o inconsciente de modo científico. Então, a mediunidade que sempre existiu como inconsciente, né, inconsciente com Freud, que é uma terapêutica psicológica, né, de natureza psicológica, e Allan Kardec esquadrinhou médiuns e descobriu por que os espíritos podiam se manifestar para os homens através dos médiuns. Essa faculdade se chama mediunidade. Ela é ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então Kardec esquadrinhou e revelou isso. A partir daí nós tivemos a ciência, ou seja, já não é algo que não se explica, é algo que se explica, que foi dissecado cientificamente. Esse foi o trabalho de Kardec. Nós tivemos médiuns extraordinários contemporâneos a Kardec. Quem vai esquecer do Eusapia Paladino? Uma médium de efeitos físicos que assombrou a Europa e os Estados Unidos. Essa médium foi pesquisada por nomes da ciência da época. Charles Richer, que escreveu um tratado de metapsíquica, que era um fisiologista francês, um homem de nomeada na Paris cultural que dominava o mundo naquela época. Esse homem pesquisou essa mediunidade de Eusapia Paladino, para citar um dos grandes nomes da ciência da época. Ela assombrou o mundo, como outros, não é? Daniel Douglas Home, que se perdeu depois, que Kardec até arrependeu de ter dado tanto cartaz para ele, porque era muito vaidoso. Daniel Douglas Home assombrou o mundo, como Eusapia Paladino. E aí? Mas Chico Xavier, aí nós temos que recorrer a um documento que hoje está sendo revelado, aqui em São Paulo. Material de Canuto Abreu. Dentre os documentos de próprio punho do codificador, existia informação sobre Ruth Céline Japhet, ou Japet, que é como eu aprendi a falar o nome dela, porque o Chico explicou para Arnaldo Rocha. Chico foi Ruth Céline Japet. Não era francesa, era judia. Filha do senhor Rustam. Não confundir com Rustang. Rustam, judeu. Essa mulher extraordinária foi a que recebeu o Espírito Verdade, naqueles minutinhos adredemente marcados, para revisar o Livro dos Espíritos. Revisar. Era o próprio Jesus que estava fazendo isso, com o nome de Espírito Verdade. Esses documentos atestam isso. Hoje estão revelados. O Espírito Verdade usava Ruth Céline Japet. Ruth Céline foi uma médium extraordinária. E Kardec, de próprio punho, explica que, de todos os médiuns que ele usou e conheceu, ela era a única que tinha vivido em todas as civilizações. A alma
de Ruth Celine Japet tinha marca de todas as civilizações. Aí você entende por que um Chico Xavier hoje quer a reencarnação da Ruth para continuar o trabalho dela e santificar-se no Consolador, permitindo que os espíritos de Ásia pudessem se manifestar e ilustrar a obra de Allan Kardec, dignificando esse grande missionário. Você entende por que ela psicografava em hebraico, em italiano, em espanhol, em inglês. Dava aulas sobre Egito Antigo, sobre Grécia. Vocês entenderam? Esse é Chico Xavier. Essa alma que passou por todas as civilizações e que está atestado num documento de Kardec falando sobre Ruth Celine Japet, a reencarnação anterior de Chico Xavier. Por mais que eles queiram que seja Allan Kardec, balela. Como disse Arnaldo Rocha para a Globo News, quando falaram, Chico é Kardec. Estultice, meu filho. Isso é muito estultice. Bem Arnaldo Rocha. O próprio Chico falava para eles que ele era. Existem registros inapagáveis de que Chico foi Ruth Celine Japet. Já que estamos, desde a proposta do primeiro programa, conseguindo traçar os paralelos que nos propusemos com essas conversas entre Chico, Kardec e, neste contexto todo, a obra espírita, o espiritismo, nós trazemos uma questão para a nossa conversa. Kardec não psicografou os livros da codificação. Não. Não era médium. Não. Era médium, tinha sua intuição, mas podemos dizer ostensivo. Não. Porém, estruturou todos os fundamentos do que hoje é o espiritismo. Sem Allan Kardec, não existiria espírita, não existiria espiritismo. Uhum. Chico Xavier psicografou todos os livros. Todos. Você pode pegar toda a obra, são mais de 425 livros. Eu diria que está em torno dos 400, porque o que eles estão fazendo para falar que o Chico psicografou mais de 400 livros? Eles pegam as obras, tiram excertos, fazem um novo livro. Eu não acho que isso é honesto, pessoalmente. Sim, concordo. Então é o seguinte, 400, você fala assim, 400 o Chico realmente psicografou um a um. Agora, depois disso, vocês vão inventando livro aí já é desonesto. Faz parte das questões humanas. É. Eu falo que as questões humanas... O Arnaldo falava assim, meu filho, não enfeita o pavão mais, não? Isso, faz parte das questões humanas. Mas, no entanto, livros do Chico, Chico, não existem. Livro que ele escreveu, não existem. Não, existe um. Eu conto a história. Qual que é, por favor? Então, antes de eu fazer a pergunta. Eu fui escolhido por Arnaldo Rocha, que confiava na gente, porque o Arnaldo tinha um livreto, assim, com 100 e poucas páginas, que era um livro que o Chico escreveu com a própria letra, memórias dele da época em que ele, o Arnaldo e outros viveram no Ave Cristo. 200 e poucos anos depois do cristianismo de Jesus. Já nas Gálias, o Chico tinha memória daquela época, ele começou a escrever. O Emmanuel permitiu. Falou assim, vai anotando suas memórias daquele tempo, que em cima delas eu vou construir um romance histórico. Então o Chico escreveu as memórias dele, do Arnaldo, quando ele foi Lívia. Não a Lívia do há 2000 anos, a Lívia do Ave Cristo, que era a filha adotiva do Basílio. O Basílio era afinador de instrumento, era um filósofo, era o Emmanuel reencarnado. E essa Lívia vai conviver com Tassiano e vai se tornar um grande amor do Tassiano, que é o dono da herdade, onde se passa os problemas do Quinto Varro e de outras personagens que são tão gratas à nossa memória. Lá nas Gálias, onde hoje é Lyon, lá na França. Ali naquele palco, a cidade chamava Lugdunum, porque era das Gálias. E ali nós vamos ver esse episódio cristão. Lívia, quanto Tassiano, que era contra o cristianismo, ele acaba se convertendo, eles vão ser martirizados. O Chico tinha a memória dali, então ele escreveu um livreto com as memórias dele. Deu de presente para Arnaldo com dedicatória. Nós temos a cópia disso.
ele doou os originais para a Federação Espírita Brasileira, registrada em cartório. Eu entreguei na mão de Nestor Mazotti, que era o presidente, e do César Perry. Nós tiramos até foto, comemoramos, saiu esse registro. Tá lá. Não sei se tá. Tá lá. É patrimônio da FEB, história. Foi o livro que Chico escreveu, de memória dele. Só que depois que ele anotou essas memórias, e o livro é todo marcado de choro, de lágrimas, ele é todo manchado pelas lágrimas do Chico, com a letrinha dele. Depois que ele faz isso, o Emmanuel falou assim, agora nós vamos escrever a obra completa. Aí o Emmanuel, que já tinha o psiquismo do Chico bem amanhado, bem preparado, por causa das memórias que ele tinha, ele completou o livro e deu, vamos dizer assim, o conjunto geral da obra. Porque ele vai falar de outros personagens, vai falar da história, do tempo, de quem governava, os tempos, tarará. Ele vai dar todos os detalhes. Aí vai ser aquela obra monumental chamada Ave Cristo. Você entendeu? Entendi. Então, é um monumento essa obrinha do Chico. Aprendi mais uma, que essa eu não conhecia. Você também guardou esse segredo para você, não contou para nós, né? Agora já não é mais segredo. Mas a pergunta que nós queremos concluir é a seguinte. Como entender esta situação, uma vez que nos parece que a produção mediúnica de Chico Xavier completam e atualizam a obra de Kardec? Um não psicografou nenhum livro, estruturou o Espiritismo. Chico psicografou todos os 400 livros. No entanto, parece que as obras se completam. Uma faz surgir a luz, a outra expande a luz. Como é que vamos entender isto? A gente vai recorrer a uma definição do Chico para trazer luz. Ele disse assim, existem obras astros, são aquelas que não mudam, elas são referência. E existem as obras satélites, que gravitam em torno delas, elas explicam as astros. Chico veio trazer obras satélites em relação a Kardec. Mas para nós, as obras de Kardec representam ciência desdobrada em filosofia com conteúdo moral. As obras de Chico são ilustrações dessa ciência mostrando a aplicação dessa ciência. Então acaba que as duas se tornam referenciais. Tanto a obra de Kardec, que é o alicerce, e a obra de Chico, que seriam os galhos expandindo esse conteúdo. A gente diria que da raiz ao tronco nós temos a codificação. Os galhos enfeitados de flores e frutos são as obras de Chico Xavier. Mas elas se alimentam dessa seiva que vem pelo tronco através e das raízes. Deu uma ideia? Deu uma ideia legal. Daí podemos concluir que a obra de Chico Xavier se equivale à obra de Allan Kardec? Não equivale. Uma não substitui a outra. Porque a gente só consegue compreender Chico Xavier se estudar Allan Kardec. Mas tem que ter base, que é Kardec. Sem Kardec não entende. Amigo telespectador, o programa Visão Espírita sempre vai propiciar a clareza e a interpretação de que nós espíritas temos as nossas questões, temos os nossos desafios, os nossos aprendizados. Somos todos alunos de Jesus no caminho do bem. Wagner, nós pedimos que você deixe para o nosso telespectador uma mensagem de Evangelho e Chico. A gente diria para os nossos queridos companheiros que nos honram com a sua atenção, com o seu tempo, que a maior mensagem que o nosso Chico deixou no nosso tempo foi a da abnegação. O Chico era devotado, o Chico era leal, o Chico passava por cima das próprias dores para enxugar uma lágrima, para estender uma mão, para ouvir alguém, para considerar a pessoa humana. Porque se nós esperarmos estar completamente bem e felizes para fazer alguma coisa, a gente não chega lá.
a felicidade surge das dores. Por mais isso possa parecer estranho. Quando nós aprendemos a lidar com as nossas limitações e dores e conseguimos alongar algo da nossa alma para um outro que também sofre, daí brota a felicidade. Nós temos que lembrar, com as figuras que o Chico criava, que quando a terra é rasgada pelo arado da dor, ela fica fértil e pronta para sementes divinas germinarem e produzirem abundantemente. Isso chama-se humildade, isso chama-se aceitação, isso chama-se fé e paciência. Que os nossos queridos ouvintes, os que nos assistem, que nos honram com a sua presença, possam compreender isso. Nós vamos de mãos dadas, entrelaçando mãos, corações, mentes, fé, para chegar onde nós vamos chegar. E é determinismo de Deus. Seremos felizes. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo Visão Espírita. Pense muito. Reflita muito. Jesus é parte integrante da nossa história, mas muito mais que isso, precisa ser parte integrante de nossos atos, ações e palavras. Vamos para o bem, pelo bem, hoje e sempre. O menino da Casa 6, nascido no Rio de Janeiro, resolveu partir aos 91 anos de idade depois de uma brilhante trajetória. Ele se fez repórter investigativo por acreditar que a verdade sempre era a melhor opção. Saulo Gomes, que atuou em vários veículos de comunicação no Brasil, começando pela Rádio Nacional, passando pela Revista Cruzeiro, TV Tupi, SBT, Record, marcou positivamente todos os lugares por onde passou. Reconhecido como o repórter de Chico pela relação de proximidade com o médium brasileiro Chico Xavier, Saulo protagonizou em 2 episódios do programa Pinga Fogo, quebrando todos os recordes de audiências da TV até aquele ano de 1971. Vítima da repressão política, nunca abriu mão de falar o que precisava ser dito. Utilizou os meios de comunicação como instrumentos para a difusão da verdade e da solidariedade. Saulo realizou uma das campanhas mais expressivas de apoio ao Hospital do Fogo Selvagem, a pedido do amigo Chico. Saulo Gomes nunca perdeu uma oportunidade e quando elas não apareciam, ele criava, certo de que assim que deveria ser. Ao partir, ele deixa muitas certezas, entre elas a de que o comprometimento é um diferencial na vida de todos. Comprometimento com a vida. Ele ainda tinha planos e com certeza dará o seu jeito de realizá-los. Porque aqui se aprende, aqui se estuda, aqui se tem contato com pessoas iluminadas que, sem dúvida, recebe o reflexo acima de tudo e além do mais, do nosso mestre Chico Xavier. Estou agradecido a vocês, ao programa Visão Espírita, aos amigos que me convidaram para este evento. Enfim, agradeço a todos. É muito gratificante, aos 90 anos de idade, poder ainda, 50 anos depois da minha primeira entrevista, que está sendo comemorada com o lançamento desse livro, falar do mestre do nosso Chico Xavier. Obrigado a você. Tchau, Saulo Gomes. Obrigado por tudo.